φ a xyz, né? Certo? A inversa, como é que a gente faz? Aplica primeiro S a menos 1, depois T a menos 1. Você obtém a transformação inversa. A xyz, S a menos 1 primeiro e T a menos 1 depois. Então vai ser... Tá assim. Certo? Então a gente transforma agora de qualquer sistema para qualquer sistema, dentro dos que a gente conhece aqui no curso, né? Certo? Primeiro S, depois T, né? Porque eu primeiro faço S a menos 1 com S, dá matriz de identidade, né? Sumiu. Depois vem T a menos 1 com T, dá matriz de identidade. Claro aí, né, pessoal? Vou fazer algum exercíciozinho aqui só para mostrar as nuances dessas notações que a gente está falando aqui, né? Exemplo. Qual é a representação matricial do vetor AR, o vetorzinho AR, né? E, por exemplo, a φ em letra A, cilíndricas, tá? Letra B em cartesianas. Então, o que eu estou querendo saber aqui? Primeiro, entender a notação, certo? Segundo, determinar de que coordenadas esses vetores dependem. A gente falou na aula anterior que esses vetores variam com φ. Vai ver agora de que forma é essa variação, né? Se eu expressar os vetores A, R, F em cartesianas, porque em cartesianas a base é uma base constante, eu certamente vou obter a dependência desses vetores com as variáveis do sistema, certo? Bom, a R pode ser escrito como o quê, né? Como é que é a representação natural do AR que a gente... AR vale o quê? 1 AR, né? Mais 0 a φ, mais 0 a z. O Aφ, por sua vez, vale o quê? 0 a r, mais 1 a φ, mais 0 a z. Então, essa é a representação desses vetores natural, original que a gente fez, né? Representação, digamos, a representação horizontal desses vetores, né? Em termos dos vetores de base, certo? A representação matricial é diferente. A R em cilíndricas tem que dizer em que base, certo? Vale o quê? Quem é o primeiro elemento? 1, o segundo 0, o terceiro 0. Certo? Então, observe a diferença de notação. Aqui não aparece nenhum vetor unitário nem nada, só as componentes. Certo? Quem é afim cilíndricas? Representação de afim em cilíndricas. É quem? 0, 0. Certo? Bom, e assim por diante, né? Quem é a representação de AR em cartesiana, né? Então, AR no sistema x, y, z é quem? T a menos 1, certo? Né? É a transformação inversa, né? A direta, primeiro cartesiana para cilíndricas. Então é T a menos 1 ou T transposta, como vocês quiserem, certo? A, R em cilíndrica, né? Isso aqui vai dar o quê? Cosseno φ
aquela mais na original passa para ser menos agora. Opa, desculpa. Seno φ, cosseno φ, né? Vezes 100. Quanto é que dá isso? Vai dar o quê? Primeiro elemento, cosseno φ. Segundo, seno φ. Terceiro, 0. Então, a representação de R em cartesianas, né? É essa aí. A representação horizontal de R em cartesianas é aqui, então. Quer dizer que tem a componente na direção x cosseno de φ, na direção y seno de φ, na direção z 0, né? Então, o versor a R é o quê? Cosseno de φ vezes AX mais seno φ vezes AY, né? Certo? Então aí está a dependência de AR com a variável φ. Ele varia com φ dessa forma. Cosseno na direção x, seno na direção y. Esse vetor é um vetor constante, né? Então, para você determinar de que forma qualquer vetor varia, você tem que sempre decompor numa base de vetores constantes. Só tem uma base que a gente está estudando aqui de vetores constantes, que é a base cartesiana. Base AX e AYZ. Tá? A φ também, né? Se você for calcular a φ, tá certo? Fizer toda essa aula, vai dar o quê? Vai dar menos seno φ AX mais cosseno φ AY, né? Ora, isso é... A gente podia fazer isso geometricamente também, né? Faça um desenho aí, certo? Esses vetores são todos vetores... eu tenho aquele desenho aqui. Não precisa fazer, não. Eu tenho desenho. Eu tenho desenho aqui, tá? Isso aqui quer dizer o quê? A R é a projeção na direção de AX vezes AX mais a projeção na direção AY vezes o vetor AY, tá? Que é cosseno φ AX mais seno φ AY. É isso que quer dizer. A gente fez parcialmente, mas geometricamente é fácil de verificar, né? Quem é a φ, né? É a projeção na direção x, certo? Né? Que é o cosseno desse ângulo, tá certo? A x, né? Ou, aliás, desculpa, é o cosseno desse ângulo aqui. Né? Que dá menos seno φ. Esse comprimento aqui tem um sinal negativo porque está sendo oposto, mais a projeção na direção a y, né? Que é essa aqui, que dá cosseno desse ângulo, cosseno de φ, que é o que a gente fez agora, certo? Então aí está a representação do vetor a φ, sua dependência com φ. Como ele varia com φ, né? Quer dizer, como cada componente dele varia com φ. Alguma dúvida aí? Você transformou a raça X Transposta. Quando eu falei, fiz de AX da base cartesiana para a cilíndrica. Eu fiz ao contrário, de cilíndrica para cartesiana e de transposta. A inversa, outra transposta, certo? Só foi mudar o sinal dos elementos, porque um muda de sinal em relação ao outro. Bom, é isso que a gente tinha para falar em relação às transformações coordenadas, né? Exercitem isso aí no exercício final do capítulo 1, né?